nós vamos ver a canino superior e inferior da dentição permanente, como vocês já sabem, a dentição decídua vocês vão ver na odontopediatria, tá certo? Então, nós vamos ver a formação, a erupção, as características, sempre aparecem primeiro as características comuns, depois as diferenciais entre eles, ou entre superiores e inferiores. No caso do canino, que nós temos um em cada quadrante, então vai ser só diferenciais entre os caninos superiores e os inferiores. Vamos conversar um pouquinho sobre cavidade pulpar, e depois a gente vai ver essas dimensões que vão ser colocadas no nosso perfil de cera, né? Que vocês vão, através do vídeo que a gente tem feito, e agradecer sempre essas monitoras que estão nos ajudando muito, principalmente com esses vídeos, né? E aí vocês vão ver e vida que segue. Vamos lá? Aqui tem os caninos, né? O canino superior, esse, né? Lado direito e esquerdo, canino inferior, direito e esquerdo. Se vocês observarem, a maxila, né? Ela sobrepõe a mandíbula. Então, os dentes superiores, normalmente, eles vão ser, a dimensão deles vão ser maiores, né? Porque é uma superposição da mandíbula em relação da maxila em relação à mandíbula. Se vocês observarem também, temos uma novidade hoje, que é a borda incisal. Nós sabemos que a borda é a junção de duas faces, né? Então, tem aqui a borda incisal. A do canino, ela começa já a diferenciar. Se vocês pararem um pouquinho, olharem, nós temos aqui um vértice, né? De uma cúspide, seria uma ponta de cúspide. E nos subsequentes, a sequência dos dentes, que seriam os premolares, todos eles têm essa denominação nova, que nós vamos ver hoje, nova hoje, né, para vocês, que seriam as cúspides. Aqui nós vemos aqui nos outros, e só para a gente observar mais um pouquinho, porque a gente ainda não chegou nesse grupo dos premolares, os caninos nós vamos observar aqui, ó, nós vemos uma cúspide vestibular, já no premolar a gente consegue ver uma outra cúspidezinha lingual, né? Lingual ou palatina. Então, o canino é um dente importantíssimo, ele está na divisão dos dentes anteriores e posteriores, ele começa, e se vocês também olharem direitinho aqui, nós temos uma elevação óssea maior que a dos outros. Ele é um dente que tem uma raiz extremamente longa, então é um dente que nos dá, no movimento da mandíbula, o que nós chamamos de guia canina, que também vai ser visto um pouco mais à frente, ok? Os caninos, nós temos várias maneiras, né? Nós podemos demonstrá-lo, né? Através dessa cruz, que vocês também já aprenderam, aqui sendo o lado direito, que é adicionado ao número do canino, que é o 311, então fica o 13, que é o lado direito. Do lado esquerdo superior é o número 2, colocando na frentezinha aqui, ó, vai ser o 23. No inferior esquerdo seria o quadrante 3, né? E no inferior direito, o 4, que é adicionado ao 3, fica o 43. Então, o canino, ele pode ser representado, dependendo se for direito, esquerdo, superior e inferior, através dos números 13, 23, 43 e 33. Ou pela cruz, faz-se a cruz e coloca o número, se a superior vai ser acima dessa linhazinha, né? Aqui é mediano, que divide em esquerdo e direito, e os inferiores da mesma maneira. Nos caninos nós temos, como nos outros elementos dentários também, o início da formação do germe dentário,
que eu não sei se vocês vão ver essa formação, agora me deu um branco aqui, não sei se é no primeiro ou no segundo período, com 1 ano. Então, com 1 ano, há a formação do germe dentário, do permanente, tá? Ele já vai ter esse dente descido numa outra, né, numa fase, já vai aparecer, mas o permanente, ele vai iniciar essa formação com 1 aninho de idade. A irrupção, quando que ele aparece na boca como dentinho permanente, ao 11º ano da criança. Então, uma criança com 11, 12 anos, abrindo um parênteses aqui e esclarecendo que, como nós lidamos com o ser humano, tem pessoas que têm uma dentição mais precoce, então tem crianças que podem aparecer antes do 11º ano, como tem crianças também que vão fazer essa irrupção dos caninos, a queda dos caninos pode também acontecer a partir do 11º, 12º, isso não é problema nenhum. Se uma criança com 12 anos não tiver ainda e houver alguma dúvida, aí vem os exames complementares, e, né, levar a um dentista, faz um raio-x e vê se o dentinho está presente, se está próximo da irrupção deles. Qual o aspecto dentário de uma boquinha que no 11º ano já começaram a aparecer os caninos? Ele vai ter presente incisivos, pré-molares e primeiros molares permanentes. Os primeiros molares permanentes, como a gente já falou para vocês, eles aparecem nos 5 anos e meio, 6º ano de vida. E a queda de todos os dentes temporários. Mostrando a vocês aqui o canino, a cúspide que já aparece a partir de premolar, o canino não, o canino tem só uma cúspide, ele não tem na parte lingual ou palatina dele nenhuma outra elevação em formação de cúspide, certo? Qual a função desse canino? É um dente que tem uma ponta, né? Ele pode, se ele tiver muito, se essa ponta, se essa cúspide do canino for uma cúspide maior, ele pode aparecer de forma, dar um aspecto à pessoa de uma forma mais agressiva, né? É só lembrar aí dos vampiros, né? Com os dentes bem pontiagudos. Então, o canino, se ele tiver uma anatomia de uma bem pontuda, ele pode dar um sorriso mais agressivo, não harmonioso. Então, a função dele, praticamente, por ter esta característica dessa cúspide, seria mais o quê? Rasgar o alimento. Quais as características comuns? A hora que eu olho para o elemento dentário, eu tenho que saber, primeira coisa, esse dente é o quê? É do grupo dos incisivos, é do grupo dos caninos, qual grupo que esse dente pertence? Então, a primeira coisa, quando eu pego um dente, principalmente se ele não estiver fazendo parte de uma arcada, né, dentária, que eu estiver analisando, ele estiver fora da boca, eu tenho que primeiro entender a que grupo ele pertence. Então, tem características que são comuns aos caninos. Então, ele vai ser comum tanto no canino superior, ele vai apresentar essa característica, como no canino inferior, certo? Então, primeira coisa, não adianta eu ficar rodando o dente na mão. Sempre eu pego a maior parte do elemento dentário, é a face vestibular. Então, eu começo olhando na face vestibular, qual o aspecto dele. Normalmente, os dentes, eles têm aspecto geométrico, né? Não certinho, como um triângulo, um pentágono, mas ele lembra o quê? Ele lembra um pentágono. Por quê? Porque seria se nós tivéssemos a parte, aqui a ponta, aqui o vértice, olha, fazendo aquela parte do pentágono e os 5 lagos dos correspondentes. Então, essa convexidade cérvico-oclusal, nós vamos observar que ela é mais acentuada, ela é mais elevada nesse terço cervical. Do terço cervical
Para a incisal, tanto no superior quanto no inferior, ela vai ser menos, né? Ela vai ser menos acentuada no terço incisal do que no terço cervical. A convexidade ainda é mais predominante no sentido que mésio-distal, e nós vamos ter a presença de dois sulcos consequentes da união desses três lóbulos. Olha, um lóbulo, dois lóbulos e três lóbulos. Faz um ondeado, vamos dizer que aqui é um pouquinho mais alto, aqui é uma depressão, aqui um pouco mais alta, aqui dá uma depressão e aqui um pouco mais alto. O lóbulo mediano, que seria esse aqui, ele tem o aspecto de uma crista. Se nós pegarmos um dentinho, não sei se vocês têm aí a mão, um canino, ou até o próprio dente de vocês mesmos, tiverem com o espelhinho e observarem, ou passarem o dedo, né, com a mão limpa, vocês vão observar que há uma elevação na parte mediana desse dente, certo? Ele toma o aspecto de uma crista e ele se estende até o terço cervical, ok? Características comuns ainda, face vestibular, as bordas proximais. Essa característica, gente, ela é aquela que, se pedirem qualquer característica dos dentes, essa aqui, ela sempre converge para o colo, né, aqui. Então, se vocês observarem, ó, tanto no inferior quanto no superior, há uma convergência das bordas proximais, né, mesial e distal, para o colo, certo? Esse contorno cervical tem um aspecto semilunar. A concavidade dele é voltada para onde? Opa, a concavidade é voltada para o oclusal. E essa parte cervical, essa concavidade dele sendo voltada para lá, consequentemente, a convexidade vai ser voltada para a raiz, ok? Aqui demonstrando novamente os lóbulos, a mesma coisa acontece aqui, ó, no inferior. Essa união, ela faz com que ocorra dois sulcos, né? Dessa união dos três lóbulos. O lóbulo de desenvolvimento aqui no médio, ele é mais pronunciado, e a cúspide, ela tem a forma, né, borda oclusal representada pela união dessas vertentes, ó, pela distal e mesial, tendo a forma de um V. Então, essa união dessas bordas aqui dá ao canino essa ponta de cúspide, que ela pode ser, às vezes, em alguns indivíduos mais pronunciadas, outras menos, e naqueles indivíduos que têm um hábito parafuncional, como o canino, essa ponta de cúspide, ela pode estar desgastada pela o desgaste de um dente bater no outro durante o movimento expulsivo da mandíbula, ok? A face lingual também tem o mesmo aspecto, ó. Então, quando eu olho um dente que tem esse aspecto pentagonal, que não tem duas cúspides. Então, a primeira não é do grupo dos incisivos, não é do grupo do pré-molar, que vocês vão ver, nem os molares, ele já me leva para os caninos, né? Então, a parte lingual ou palatina, ela tem a mesma forma normalmente, né? A característica dela é muito semelhante à vestibular, só que ela é em menor, né? A proporção dela, o tamanho dela é menor. A vestibular, sendo a maior face, ela vai esconder, ela esconde a face lingual ou palatina, que é a menor, certo? Acontece as mesmas coisas, a convergência das bordas mesial para o colo. Aqui nós temos uma característica que não aparece na vestibular, que é a presença desse símbolo em estágio de evolução. Se esse símbolo tivesse, de repente, aumentado, desenvolvido, ele poderia ter duas, apresentaria uma nova cúspide. Isso aqui é um símbolo
que não evoluiu para uma cúspide, tá? Ela ocupa mais ou menos um terço, né? Até o terço médio, até o terço cervical, e depois vem só uma elevação pequena, com duas depressões, duas fossas, onde há mesial, né? Uma mesial e uma distal, uma elevação das cristas marginais. Essa crista marginal ela é mesial e distal, certo? E nós temos essa fossa lingual. Essa fossa lingual ela é moldurada, porque aqui tem uma elevação da crista, temos uma elevação que é a crista marginal e aqui uma depressão que formou-se então o quê? Uma fóssula, certo? Uma fossa lingual. A mesma coisa acontece aqui, ó. Uma fossa lingual aqui, outra aqui. Aqui tem uma elevação, não sei se está dando para vocês perceberem, uma elevação que é a crista marginal distal, a crista marginal mesial. Aqui é uma elevação ó, central, que vem até o vértice da cúspide. E aqui ficaria o cíngulo, que seria o estágio em evolução, ok? A face oclusal do canino, ela, se vocês passarem a língua nele, vocês vão ver que ela é uma linha. E se você pegar, quem tiver um dentinho, e olhar numa visão de cima para baixo, coloca o dentinho, olha de cima para baixo, vocês vão observar essa convergência, que essa parte, né, o dente não é reto, ele tem uma convex, ele converge para a oclusal, então ele vem a cervical, essa parte que a gente chama de terço médio do dente, ela tem uma convergência dessa parte para a lingual. Então, aqui, ó, quando você for morder um alimento aqui, ele não vai direto pegar o tecido gengival. Esse terço médio, que tem essa convexidade, que faz essa inclinação para a lingual, protege o alimento para que ele não vá diretamente para a gengiva, provocando o traumatismo, certo? O superior e o inferior. As faces proximais têm a forma triangular, certo? De base correspondente ao quê? A borda cervical. Ela é convexa, olha aqui aquela convergência que eu falei. No terço médio, ela inclina mais para a lingual, fazendo com que, se você rasgar o alimento aqui, ele não vem direto bater aqui. Essa forma, essa morfologia desse elemento dentário, como nos outros também tem, os incisivos têm, nos outros, consequentemente, vocês vão ver a mesma coisa, é para proteção do elemento dentário. Então, quando vocês forem esculpir esse dentinho, procurem, quando vocês faz a convergência para o colo, depois vocês convergem, vão convergir para a incisal, ou oclusal, tá bom? Então, ela é convexa em todos os sentidos, o dente não tem ponta que machuca, então ela vem no sentido mesial, sentido distal, sentido vestibular, ela tem essa convexidade. A borda vestibular, que é essa aqui, a borda lingual é essa aqui, elas vão convergir todas para onde? Para a oclusal. Elas vêm ó, daqui para a oclusal, elas vêm daqui para a oclusal. No inferior, a mesma coisa, ó. A borda é essa linha, porque ela está unindo a mesial e a distal. Então, essa borda, ela converge para a oclusal, e na lingual, a mesma coisa, ela vai convergir para a oclusal. O contorno cervical de concavidade é o contrário que aparece na vestibular. Concavidade é no sentido da raiz, aqui, ó. A concavidade vai para a raiz e a convexidade vem para a coroa. Ok, gente? Então, vimos as faces proximais. Agora, nós vamos ver como que a gente vai definir o lado. Então, nós já sabemos que esse dente é do grupo dos caninos, vimos as características comuns.
Vamos ver como que a gente define qual lado que é, qual que é o mesial, qual que é o distal. Na face vestibular, nós vamos ver aquela maior convergência, um ângulo maior, né, na borda distal para o colo. O ângulo, aqui também, olha, gente, ó, maior o ângulo mais aberto. O ângulo distoclusal, ele é levemente, né, vai ser mais arredondado, acentuadamente arredondado que o mesial. A cúspide, a aresta dessa cúspide mesial, ela vai ser menor do que na distal. Menor, que ela vem até aqui, ó, menor que a distal que vem para cá. A aresta distal, nós vimos que ela é mais inclinada que a mesial. Vamos ver agora, então nós vemos definição do lado, eu pego, vejo onde é a mesial e a distal. Então, eu vi esse dente, a mesial é aqui, a distal é do outro lado, então sei se ele é direito, se ele é esquerdo, né? Se ele é, eu já sei, né? Que é um canino, e já sei mais ou menos o lado, e vamos ver agora se ele é superior ou inferior. Devido à maxila, né, como nós vimos lá naquele primeiro slide, ela cobrir a mandíbula, então todos os elementos inferiores, eles vão ter um alongamento, eles não vão ser tão, a não ser quando a gente vai lá para molares, mas normalmente ele não vai ser tão, principalmente esses dentes anteriores, eles não vão ser tão, com a distância mesodistal dele, vai ser sempre bem maior do que a mesodistal que os inferiores. Então, nós vimos aqui, ó, no superior, um pentágono regular. Regular por quê? Porque se eu medir, pegar essas medidas aqui, eu vou ter uma proporcionalidade. No inferior, nós vamos ver que ele é mais, vamos dizer, mais longo, ele é mais comprido. Então, se eu medir da borda oclusal até a cervical, medir mesodistal, vai haver uma proporcionalidade nessas medidas. Agora, se eu já pegar o inferior, medir a borda ocluso-cervical e a mesodistal, esse dente vai estar mais, como a gente vai falar, mais alongado. Então, o diâmetro mesodistal no superior equivale ao ocluso cervical, já no inferior a o ocluso cervical, né, vai ser maior que o mesodistal. Borda mesial ligeiramente maior que a distal, certo? E esse dentinho também ele tem uma convexidade mesio-distalmente nessa face vestibular, como a gente também já falou nessa característica, só que o inferior ele vai ter essa convexidade mais acentuada, ok? Lingual, rebordos marginais, eu acho que aqui dá para a gente ver melhor os rebordos marginais ou cristas marginais aqui. Há uma definição melhor nos superiores pela própria equivalência dos tamanhos e ele ser um dentinho mais regular, a gente consegue visualizar melhor esses acidentes anatômicos no superior do que no inferior. Então, nós vamos dizer rebordos marginais, crista lingual e símbolos mais evidentes, mais desenvolvidos. Estes elementos no inferior, eles são mais vestigiais. Se você passa a língua na palatina do seu canino superior, você consegue sentir a presença do símbolo, tem algumas características morfológicas que você consegue sentir melhor. Se você passa no inferior, você tem uma percepção dessa face dela estar mais lisa, né? Essa característica aqui desse desgaste com comprometimento lingual, que é no superior, então o desgaste vai ser aqui, ó, é quando você está com um dente, se você fechou a boca, tocou os dentes, quando você vai jogar um dente para um lado ou para o outro, esse desgaste acontece nesse momento. Então, ele vem mais aqui,
E no inferior, não é nessa face, é na face vestibular, certo? Então, esse desgaste no superior, na face lingual, você vai ver esse desgaste no superior. No inferior, você vai ter que virar o dentinho, você não vai conseguir ver esse desgaste na face lingual, ok? A face proximal, se esse dente, se o canino superior, ele tem proporções mais equivalentes, então ele vai ter tamanhos, né, mais próximos, ele se assemelha a um triângulo equilátero, onde os três lados, né, os lados são iguais. Pá, se você vai medir, tem equivalência dos lados. No inferior, você vai ter só dois lados, né, mais semelhantes. O outro vai ser menos, vai estar menor do que essa medida que você vai fazer na vestibular e na lingual. Em relação ao longo eixo, a borda vestibular, ela sofre uma ligeira inclinação. Se você pegar o longo eixo do dente, o superior, ele sofre uma relativa inclinação. Já no inferior, até por causa da maxila cobrir o inferior, essa inclinação ela tem mais é mais notada, então o desvio ele é maior para a lingual. Certo, gente? A raiz do canino, como eu falei, é uma raiz longa, volumosa, normalmente é um desvio para distal, e nos inferiores, tá vendo? Ela é achatada mesio-distalmente até para acomodar todos os dentes na mandíbula, e normalmente é muito comum a gente ver uma raiz sulcada mesio-distalmente, tá? Mesio, do lado de cá, distalmente. Certo? Uma característica importante também que a gente falou é essa aresta mesial em relação à aresta distal. A mesial é maior. Então, essas raízes, elas têm essa característica. Ela tem uma conicidade, mas ela tem esse achatamento mesodistal. Esse dentinho aqui, um canino bem implantado, no sexo masculino, ele não é um dente muito fácil quando precisa fazer uma extração, ele não é muito fácil, não, ele é bem implantado. Bom, cavidade pulpar, vocês já viram, né? Que todo elemento dentário ele tem que ter nutrição de vasos, nervos, artérias, né? Tanto é que você tem a sensibilidade nele, porque você tem inervação, que sai daqui um buraquinho na raiz, e por aqui entra o plexo arterial, venoso, e dá sensibilidade a esse dente. Normalmente, essas paredes, quando esse dente ainda não sofreu nenhum trauma que fosse necessário tratar, ou uma cárie mais volumosa, fosse preciso tratar do canal, né? Porque tratar do canal é simplesmente você entrar pelo dente, que aí vocês vão ver como, né? Na parte de trás dele, você faz um buraquinho e remove todo esse plexo vascular e nervoso. Aqui fica oco, e aí você vai fazer o preenchimento de acordo com o material adequado. E a forma desse conduto, dessa cavidade, que aí vai ficar uma cavidade, sem a polpa, é uma cavidade. Ela fica oca, né? E ela, em pacientes mais jovens, essa parte aqui, ó, ela vem até mais embaixo um pouquinho. Com a idade, ela vai tendo, ai, Jesus, ela vai tendo uma retração, ok? Então, eu fiz um esqueminha para vocês entenderem de cavidade pulpar. Quando ela vem daqui, toda, eu não tenho o nome de cavidade pulpar. Essa parte que há o comprometimento só da raiz, chama-se conduto ou câmara radicular de raiz.
Quando nós estivermos falando só da parte coronária, que é isso que eu queria que vocês entendessem, que ela pode vir um pouquinho mais para baixo, em pacientes mais jovens, ela recebe o nome de câmara pulpar. Essa câmara pulpar, ela obedece a anatomia, ela obedece a anatomia da coroa. Se a coroa, a parede da coroa tem, por exemplo, aqui, você está vendo uma pontinha, essa ponta é relativa à cúspide. Então, essa pontinha que está aparecendo aqui, o que não acontece nos incisivos, porque não tem cúspide, a gente chama de corno pulpar. Então, essa pontinha que fica direcionada para a cúspide do dente, ela tem um nome de corno pulpar. Então, a cavidade pulpar, ela é composta do conduto ou câmara radicular e da câmara... Eita, aqui tá errado, gente. É coronária. Desculpa aqui, ó. Só um minutinho que eu vou consertar. Agora que eu vi que eu coloquei errado. É de coroa, né? Então tem que ser coronária, ok? Aí, coronária. Ok. Então, nós temos conduto radicular, que está relacionado à raiz, coronária relacionada à coroa do dente, o corno pulpar, que vai normalmente relativo às cúspides, e o conjunto disso tudo aí nós chamamos de cavidade pulpar. Espero não ter complicado com aquele errinho que estava ali, não, hein, gente? Bom, aí o que nós vamos fazer agora? Vocês vão para a cera, não é isso? E a gente vai pegar a cera. Primeira coisa que a gente faz é escolher, né, ver a cera naquela partezinha de cima dela, qual lado que está mais lisinho, certo? Vamos pegar o perfil, que vocês vão ver na aula, e aí nós vamos colocar as medidas, certo? Depois de vocês recortarem o perfil, vocês vão pegar as medidas e vão colocar. Aqui já é um perfil recortado, vocês vão colocar as medidas que tem para vocês terem essa condição de, com essas medidas, já terem uma visualização melhor do elemento dentário, como é que vocês vão fazer. Se vocês estão observando aqui, ó, aqui tem 7,6, aqui tem 5,5. Então, o dente, ele nunca poderá ser uma tecla de piano. Você olhar assim, a mesma distância daqui, tá a mesma distância aqui. Senão, ele não converge. Se ele tiver com a mesma distância, ele não está convergindo para a cervical. Então, você tem essa distância que você coloca na vestibular e você tem como também colocar e visualizar essa distância nas proximais. O comprimento dele, 10 milímetros. Então, você colocando essas medidas no seu padrãozinho de cera já recortado pelo perfil, dificilmente vocês não vão fazer um dente que não vai aparecer com um canino, gente, com certeza. No inferior, a mesma coisa. Olha só, ele é mais comprido, né? Ele é mais alongado. Então, aqui, ó, tem uma medida, e aqui vocês estão com outra medida. A medida do terço médio para incisal, ela tem que ser maior, tem que haver essa distância mesiodistal aqui, ó, tem que ser, não pode ser igual a que ela vai ter aqui. Porque senão vocês vão estar com o dentinho que a gente chama igual, o piano não é aquela coisa, não é um retângulo? O dente não é um retângulo. O dente, ele tem todas essas características, principalmente em relação à convergência, que, ó, converge para lingual, converge para oclusal. Então, isso aqui, ó, a face lingual convergindo para a oclusal e a face vestibular convergindo para
oclusal também, ok? Gente, a gente fala sempre que é importante vocês saberem o que vocês vão colocar na cera.